Hoje eu sou um cidadão português, mas nem sempre foi assim. Assim como muitos que estão aqui acompanhando o canal, como muitos que me seguem também nas minhas outras redes sociais, a minha história começou muito antes de eu conquistar esse passaporte aqui, que é o desejo de tantas pessoas. A minha história começa ainda em outro continente, lá no Brasil, aonde eu comecei a me planejar para imigrar para Portugal e aonde eu fiz o meu pedido do meu visto. Eu imigrei para Portugal com um visto de estudo, apesar de ter nacionais portugueses na minha família. Isso porque eu era a posição do bisneto na minha árvore genealógica. E a escolha que eu fiz para poder conquistar o meu passaporte português foi seguir o caminho de fazer primeiro a nacionalidade para o meu pai, para depois eu poder fazer a minha como filho. Mas e aí? Como fica a situação desse documento aqui depois que você tem esse daqui? E mais, como fica a sua situação da sua residência? Porque, como eu já falei, eu fui para Portugal com um visto de estudo. Obviamente, o meu visto se converteu em uma autorização de residência e até chegar o meu documento, o meu passaporte português, foram muitos anos morando em Portugal enquanto um estrangeiro residente legal. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente todos os passos que você precisa tomar depois que você tem a sua nacionalidade portuguesa concedida, mas você também, ao mesmo tempo, ocupa a posição de um estrangeiro que mora em Portugal. A primeira coisa que você precisa fazer, tão logo você tenha o seu cartão de cidadão português, é você comunicar à AIMA a sua atualização da nacionalidade. É você informar para eles por um e-mail que você pode enviar para o geral@aima.gov.pt, informando que, a partir daquele momento, você tem o seu registro como nacional português, já possui o seu cartão de cidadão e por isso você não mais precisa da sua autorização de residência. Nesse e-mail é muito importante que você envie a fotocópia dos seus documentos digitalizados, ou seja, que você envie tanto o seu cartão de cidadão também a sua autorização de residência, que é para que eles possam fazer a baixa no sistema com relação ao seu documento enquanto estrangeiro. Depois disso, você também vai precisar atualizar a sua nacionalidade com relação a todos os outros órgãos e entidades que você se relaciona em Portugal. É dizer que você vai precisar comunicar para as finanças, para a segurança social, você vai precisar comunicar para a sua instituição bancária e também para a sua empresa, caso você seja um trabalhador subordinado, para que todos os seus documentos sejam atualizados para que você tenha todos os registros como um nacional português. E atenção que uma vez que você se torna um nacional português, quer seja pela atribuição, quer seja pela aquisição, aqui é indiferente, você também tem a necessidade de você cumprir com a própria legislação portuguesa, o que significa que você deve atualizar o seu status civil. Se você for casado e tiver casado no estrangeiro, você precisa fazer o que a gente chama de transcrição de casamento em Portugal. O que significa a transcrição de casamento em Portugal? Significa que você precisa pegar o casamento que ocorreu no estrangeiro e fazer com que ele seja reconhecido para que se torne válido também em Portugal. Para a gente trazer um exemplo com relação a isso, eu acho que fica bem claro quando eu explico dessa forma para os clientes. Imagina que existe, no meu caso, um Felipe brasileiro e um Felipe português. Se o Felipe brasileiro ele é casado no Brasil, o Felipe português, que nasceu em Portugal, ele ainda não é casado. Ele tem o status de solteiro.
para que o Felipe português seja casado em Portugal também com o cônjuge que é casado no Brasil, eu preciso trazer o reconhecimento desse casamento para Portugal. E é exatamente isso que a gente faz na transcrição do casamento. Felipe, e se eu já estiver no meu segundo casamento, como que eu faço? Bom, nesse caso, o seu caminho é um bocadinho mais longo. Você vai precisar primeiro transcrever o seu primeiro casamento, depois reconhecer o seu divórcio deste primeiro casamento, para só então você fazer o reconhecimento desse segundo casamento. Sem que você cumpra com todas essas etapas, algumas questões práticas da vida do nacional podem ficar empacadas. Por exemplo, você não vai conseguir transmitir a sua nacionalidade para o seu cônjuge, para o seu companheiro, se você tiver interesse que o seu cônjuge ou companheiro tenha uma residência legal em Portugal na qualidade de familiar de um nacional europeu. Você também não vai conseguir fazer isso, quer em Portugal, quer em qualquer outro país da União Europeia, até que você tenha feito este devido reconhecimento no país aonde você tem a sua nacionalidade. Agora me conta, você já sabia que depois que você conquista a sua nacionalidade portuguesa, você precisa fazer todos esses trâmites para poder estar com tudo em dia de forma organizada e legalizada? Se você não sabia, muitas pessoas também não têm essa informação. Então, já salva esse vídeo, deixa aqui o seu like, porque eu acho que essa informação tão explicada e tão valiosa vale o seu like, e não se esquece de subscrever no canal e ativar o sininho para você poder receber os próximos vídeos quando a gente subir por aqui.